Semana passada eu convidei o Gustavo Carriconde, né, CEO do Resumo Cast, para fazer, retomando aí as entrevistas que que eu já fiz bastante, parei e agora estou retomando, né? A próxima vai ser com o Luciano Pires, do Café Brasil, agora em novembro. E o Gustavo é um leitor, ele tem o Resumo Cast, ele apresenta um resumo de livro toda semana. E aí eu, um pouco provocado por ele, né? Resolvi dar uma olhada em alguns livros, ele sugeriu um livro particular e eu estava mais à mão o livro do Ismar Souza, Ler Mais e Melhor. Um livrinho fininho, com umas dicas bem objetivas. E, e eu comecei a pensar, falei, bom, agora vou refazer esse artigo, né, que eu já escrevi ele algumas vezes, mas cada vez que você escreve, você aprimora e melhora. Então, a primeira coisa que eu percebo aí nessa jornada, não só nas minhas leituras, mas nas leituras principalmente dos meus alunos, dos meus mentorandos aqui, é o seguinte: as pessoas, primeira coisa, vamos falar de leitura profissional. Leitura profissional é muito, muito, muito diferente de leitura amadora para hobby, de um romance. São duas coisas completamente diferentes. A outra coisa também que é importante, e existe uma diferença grande. Leitura, quando você faz uma leitura, sentar para ler um livro ou andar de bicicleta e ouvir um áudio. Você não consegue ler um livro andando de bicicleta. Então você tem que tirar um tempo, sentar e ter um tipo de atenção. Isso é uma coisa bem diferente do áudio. Então, esse livro do Ismar, ele vai. O grande barato desse livro foi que ele me deu uma dica, né? Eu estava lendo na hora errada, eu estava lendo de manhã, depois de escrever os artigos, aí eu já estou um pouco mais cansado. Ele sugere que você escolha. Então eu passei a ler à tarde, que eu tiro uma sonequinha, e depois da sonequinha escrevo mais um pouquinho, e depois então eu estou desperto. E aí eu sinto que a minha capacidade de leitura é muito maior. Além disso, ele sugere um aplicativo que eu acho bem interessante, que é o Clockwork Tomato. Eu botei inclusive o link lá, com jornadas de 25 minutos e 5 minutos de descanso. Então, com 25 minutos, você lê, para. Porque a gente normalmente fala, eu vou ler um capítulo. Mas, de repente, o capítulo você lê em 10 minutos, aí daqui a pouco para no meio. Então, se você marca o tempo, é que nem você estivesse andando numa esteira, né? Eu marco 50 minutos na esteira e 25 minutos para cada jornadinha e tal. Então, eu separei aqui, organizando tudo isso, né, algumas etapas para a gente poder pensar em leitura. E aí a gente vai trabalhar nessas etapas. Primeiro, a filosofia da leitura profissional. A pessoa tem que saber que está lendo para um cliente, que é diferente, e essa é a grande diferença da leitura para o lazer. A leitura para o lazer, você lê para você, a seu critério. A leitura profissional, você lê para ajudar ao outro. Então você está procurando, na relação com o seu cliente, identificar as falhas na sua narrativa profissional, que você tem que ter a narrativa profissional, e nessa filosofia você tem que ter uma pergunta-foco, né? E aí eu sugiro, você tem que dizer, né, como ajudar fulano de tal a minimizar o desconforto tal diante do fenômeno tal. Então essa é a sua pergunta-foco. E muita gente, às vezes, não tem essa pergunta-foco, ou tem várias perguntas-focos, atira para tudo que é lado. E aí é muito difícil você conseguir fazer uma leitura profissional eficaz. Você tem que ter um foco. E aí esse foco é que tipo de cliente você ajuda, qual é o desconforto, qual é o fenômeno que está atrapalhando. E aí você vai escrevendo, você vai lendo e vai registrando e melhorando a sua narrativa profissional. Depois você tem a pré-leitura. Na pré-leitura profissional,
você vai identificar o seguinte: o que está aí faltando? Qual é o buraco que você está tendo? Você não está conseguindo clientes, então você tem que ir para alguma leitura que te melhore a capacidade de comercializar. Você já está com clientes, etc. Mas você não está conseguindo resolver bem o problema, está faltando um método, ou você não está entendendo determinado aspecto do fenômeno. Então você vai ter que fazer um diagnóstico da sua narrativa para você ver qual é o livro que mais interessa nesse momento. E aí aqui a gente vai na pré, né? Na pré. E aí eu separo aqui dentro da linha da narrativa profissional, né? Você tem a epistemologia, que é a conversa de como a gente estrutura a narrativa, como a gente trabalha em cima disso, o fenômeno, a metodologia, a psicologia do cliente, o comércio, como é que você comercializa. Então você vai vendo e vai organizando, né, o teu e escolhendo que tipo de livro você vai ler, né? A partir daí você entra na metodologia. Você vai fazer a jornada, vai escolher o melhor horário, vai sentar e tal. E depois você faz uma jornadinha de 25 ou 50, né, ou 3 jornadas, aí você então faz uma primeira anotações aleatórias. Chamei assim. Então você vai lá, quais são os conceitos que o autor utilizou que você considera adequado, quais são as frases mais marcantes, quais são as dicas. Você ainda está na fase de registros aleatórios. Aí depois, feito isso, e você lendo e tal, chegou um determinado momento que você pode classificar aquele livro e ver o que você vai incorporar, né? E aí você então faz uma classificação do autor. Eu, grosso modo aqui, eu coloquei, no artigo eu faço uma tabela detalhando, mas grosso modo você vai dizer que é um percepcionista, é aquele cara que tem sacações, né? E outro cara é um teorizador, é um cara que cria teorias. Os dois são interessantes, cada um tem um tipo de abordagem. O que foi uma novidade razoável, o que reforçou, o que não reforçou, o que melhora, o que não melhora. E aí a gente vai, né, para o final. Não adianta ler muito, é melhor ler bem. Não adianta ler se você não lê para um determinado cliente. E não adianta reconhecer que determinados conceitos são mais adequados e não passar a utilizá-los na atividade profissional. Ou seja, não é ler profissionalmente não é assistir um filme do Netflix que na semana seguinte você já esqueceu tudo. Você lê, gostou, incorporou a sua atividade profissional e aí você dá um upgrade na sua maneira de ler. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futuro.